Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com você que tem sido assim motivo de muita discussão ultimamente. Eu tenho visto pessoas pregando que não é necessário, que Deus não falou, mas eu quero falar para você que aqui em Malaquias 3, no verso 10, está escrito assim, ó: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, as pessoas falam assim, mas porque Malaquias é Velho Testamento, e depois Jesus veio Jesus veio lá, quando Jesus veio, Jesus mudou a história, mas na verdade Jesus veio e falou assim, eu não vim para mudar as leis dos profetas, mas sim para cumpri-las. Então, quantas vezes você vê as pessoas vai para a igreja, é obreiro, é pastor, você vê a vida daquela pessoa derrotada, doente, um monte de coisa acontece, sabe? É porque a pessoa não é fiel ao Senhor. E aí, nessa época aqui, quando o profeta Malaquias, Deus usou ele para falar, o povo, naquela época, não tinha dinheiro. Então, eles dizimavam animais. Então, o povo estava tão assim que eles estavam trazendo para o Senhor aqueles animais aleijados. Aí o Senhor começou a ficar triste, porque trazia animais aleijados, perna quebrada, aqueles raquíticos, sabe? E Deus, desde lá de Caim e Abel, que Deus se agradou da oferta de Abel, porque foi feita com mais de coração. Então, e Deus começou a ficar entristecendo com isso, sabe? E Deus começou o quê? Cortar. Quantas pessoas que têm fazenda, têm sítio, tem emprego, quantas vezes que o salário, quantas vezes partezinha do salário some e você não sabe para onde foi. Tem gente que muitas vezes pega o salário e gasta, não dá para nada, entendeu? É porque não está sendo fiel com o Senhor. Quando a gente canta o aniversário, os parabéns para alguém que a gente faz uma festa de aniversário, o que acontece? A gente pega aquele primeiro pedaço e dá para a pessoa que a gente mais gosta, a pessoa mais importante na nossa vida, né? E por que para o Senhor a gente dá os restos, dá aquele que não vai fazer falta para a gente, dá aquilo que sobra? O Senhor quer primícias. O Senhor quer que se você tem um bolo de aniversário e recebeu, você corta o primeiro pedaço e dá para Ele. Se você fazer essa experiência com Deus, você vai ver quão grande vai ser as suas finanças, que você vai ganhar um pouquinho e aquele dinheiro vai render e você não vai entender, mas é porque você está sendo fiel ao Senhor. Então, o que é certo? Receber, antes de você ir no mercado, antes de você pagar suas contas, você pegar, e eu fui pesquisar o que é dízimo. Dízimo significa 1/10, quer dizer, 10% dos seus ganhos. Eu acho que, se você pensar bem, Deus, Ele merece, que foi Ele que abriu a porta de emprego para você, foi Ele que deu saúde para ir trabalhar, é Ele que tem dado fôlego de vida para você levantar todos os dias e trabalhar. Então, tem que dar o melhor para Deus. Você quer ver Deus feliz? Dê o melhor para Ele. Eu até tenho um testemunho para contar que uma certa vez eu estava querendo comprar uma moto. E aí, Deus colocou na minha mão 5 mil reais, que era o que eu precisava para comprar uma moto, para mim trabalhar. Aí o que aconteceu? Meu marido ficou falando para mim assim, dizima. Eu falei, não, depois que eu comprar a moto, eu dizimo o meu próximo salário. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar nos sites de venda uma moto. Aí eu fui procurando e encontrei num site, aí que eu não vou nem falar o nome, e
e tinha uma moto por 5 mil. E aí olhei no Google, tava tudo certinho, eles mandaram o CNPJ, tudo que comprovava que eles realmente existiam, que é em Marília. Aí, final da história, eles conseguiram me convencer de dar para eles 10% do valor da moto, que era 5 mil reais. Aí, quando foi para mim buscar a moto, o que aconteceu? Eles ficaram insistindo e quase que eu dei todo o valor. Não dei porque meu marido não deixou, eu ia perder tudo. Só que meu marido não deixou, entrou e não deixou, e aí eu acabei perdendo só os 10%. Aí o que aconteceu? Quando eu fui buscar a moto, falou que aí a moto não existia, foi que eu fui descobrir que era fraude, que essa loja não existia. Então, final da história, né? Que, poxa, se eu tivesse, eu tenho certeza que se eu tivesse dado aquilo que era de Deus, tenho certeza que Deus tinha conduzido meu negócio e isso não teria acontecido. Então, dizimar é certo, está escrito na Bíblia. Então, se você tem dúvida sobre isso, você vai lá em Malaquias 10, lê, Malaquias é pequeno, lê tudo que você vai ver. Quantas coisas que Deus está falando ali. E Deus estava muito triste porque aquele povo estava dando só o pior para ele. Entendeu? E o que é o devorador? Você vê famílias de pessoas assim, crente, ou pessoas que conhecem o Evangelho. A vida é uma derrota. Compra é doença, é problemas, entendeu? É porque não é fiel ao Senhor. Eu lembro também uma vez que deu umas chuvas trovoadas na minha casa, trovoadas fortes mesmo. E aí eu estava saindo para trabalhar, quando eu olhei, minha geladeira estava queimada, estava toda descongelada. E eu falei assim, meu Deus, e eu era dizimista fiel. Eu coloquei a mão na geladeira e falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para consertar essa geladeira. Eu sou tua dizimista fiel. Olha, no mesmo instante a geladeira fez... Essa geladeira ficou muito tempo comigo. Voltou a geladeira sem técnico, sem nada. Então vale a pena você dar uma olhada, meditar um pouco nisso e ser fiel com o Senhor. Amém? E fica aqui que eu vou falar bastante coisa para você. De vez em quando, quase todos os dias eu vou estar postando vídeo aqui das coisas do Senhor, tá? Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Espero que isso tenha contribuído para o seu conhecimento com Jesus, com Deus, tá? Fica com Deus. Um beijo da pastora dele.